Psicoterapia é coisa para louco? Você acredita nisso também? Então vamos conversar um pouquinho sobre este assunto depois da vinheta. Olá, eu sou Beatriz do Carmo, psicóloga, arteterapeuta e hipnoterapeuta, também instrutora de dança do ventre e idealizadora de um projeto chamado DVT, que é a dança do ventre terapêutica. E vocês estão aqui no canal Psicologia no Dia a Dia, feito para você, para conversarmos um pouco sobre os aspectos psicológicos que acabam, estando em todos os lugares, principalmente no seu dia a dia. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, porque você pode acabar esquecendo de fazer isso, dê o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para você poder ficar antenado em todos os assuntos que nós vamos conversar aqui ao longo de todos esses dias, ao longo de quando você conhecer este canal, inclusive. E o nosso assunto hoje é sobre psicologia é coisa para louco? O que você acha sobre isso? Coloque aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas vou adiantando para você que esta crença de que psicoterapias são para pessoas que são consideradas loucas, com problemas sérios, psíquicos, isso vem ao longo da história, da própria história da psicologia, né? Porque a psicologia, ela vai nascer de estudos feitos por médicos psiquiátricas, dentre eles um que se destacou bastante, considerado inclusive como o pai da psicologia, Sigmund Freud. O Freud, em sua época, quando estava estudando, formando-se em medicina, ele foi estudar alguns aspectos muito comuns naquela época, numa época de guerra, que eram os comportamentos das mulheres, o comportamento histérico das mulheres. E nessa época as mulheres, elas ficavam sozinhas, pois os seus maridos iam para a guerra. E isso, de uma certa forma, mexia psiquicamente e emocionalmente com elas. E o recurso que elas tinham era de converter este sofrimento no corpo. A histeria daquela época, hoje nós temos grandes estudos sobre a psicossomática, que são as somatizações das emoções no corpo. Acompanhando essa linhagem do Freud, teve seus discípulos, dentre eles, o Carl Gustav Jung. O Jung também, ele se forma em medicina, ficou muito interessado nos estudos sobre os sonhos, que vinha sendo desenvolvido pelo Freud. Ele passa a trocar cartas com o Freud e depois ele acaba tornando-se discípulo do Freud. Tinha estudado, com outros teóricos na época, mas ele aprofundou seus estudos nos pacientes esquizofrênicos. Embora tenha uma diferença, o Jung ele buscava dentro dos estudos da esquizofrenia aquela parte curativa, aquela parte saudável do paciente que ele pudesse restaurar, restabelecer no seu momento lúcido, Então, isso é muito comum e hoje isso se mantém. Por quê? Dentro da medicina, os psiquiatras que estudavam a mente humana, e hoje nós temos essa diferenciação, Os psicólogos que trabalham com a questão emocional e comportamental e os psiquiatras, que eles vão trabalhar com a linha química, com o aspecto cerebral, com o sintoma, com a sintomatologia, e aí vai prescrever medicação. Psicólogos não prescrevem medicações, trabalham mais nessa linhagem emocional e na causa do problema emocional, Mudança de comportamento, significação. E uma coisa que é bem interessante,
Por isso, né, que traz essa questão de, mas será? Hoje ainda se tem crença. Não, quem vai em psicólogo é louco. Eu não sou louco, eu não preciso de psicoterapia. Ainda se mantém. Porque a origem da psicologia foi essa. Mas hoje, não mais. Existem psiquiatras que também trabalham com a linha psicológica porque buscam essa formação e que podem dar este aprofundamento. Agora, o psicólogo não prescreve medicação. Isso é só o psiquiatra porque tem essa formação médica. A psiquiatria, ela é uma especialização dentro da medicina. A psicologia não, né? Ela vai estudar toda a questão emocional, as psicopatologias, a questão normal do funcionamento cerebral, com a neuropsicologia e também, né, as questões patológicas. E como resgatar a saúde, o reequilíbrio, né? Por isso que o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, em muitos casos se faz necessário e bastante interessante. O tratamento, o acompanhamento psicológico com o psiquiatra. Outros casos não, se a gente tem uma questão apenas emocional, ela pode ser trabalhada psicologicamente falando. Mas na minha opinião, todos deveriam fazer psicoterapia. Por quê? A base, a essência da psicoterapia não é apenas trabalhar com a doença emocional, mas é buscar o autoconhecimento, o equilíbrio das emoções, ou melhor, como gerenciar as emoções, porque a nossa vida é uma montanha-russa. Tem momentos que nos desequilibramos emocionalmente. E como reajustar isso? Isso também pode ser um aprendizado. Então, a psicoterapia também vai trabalhar com o que nós chamamos de psicoeducação. Alguns recursos para lidar com algumas emoções eu tenho. Quando eu não tenho, o que eu faço? Eu necessito aprender estes recursos. E junto na psicoterapia, com o seu psicoterapeuta, você pode aprender a desenvolver novos recursos para que você possa enfrentar situações que até então pareciam para você impossíveis de serem enfrentadas. Nós ainda vivemos numa sociedade de reparação de dano, ou seja, busca auxílios e tratamentos apenas após o adoecimento. Hoje nós temos um mal do século chamado depressão. E a depressão, muitas vezes, ela vem do estresse, da fadiga, dos conflitos internos emocionais, que elas poderiam, né, ser cuidadas para não desencadear a depressão. Mas, como eu disse, nós vivemos numa sociedade de reparação de dano. Isso nós podemos mudar. E eu acredito muito que nós estamos numa fase de transição. Para nós entrarmos para uma política de prevenção. O que seria a prevenção? Eu busco a psicoterapia para eu me autoconhecer, para eu desenvolver recursos e habilidades, para eu me equilibrar em todos os sentidos. Muitas vezes tem. Então, a psicoterapia ela serve para isso. Primeiro, para o autoconhecimento. Segundo, para você desenvolver habilidades para gerenciar melhor as suas emoções. Né? E terceiro, como eu costumo dizer aos meus pacientes, para despertar o terapeuta interno que há dentro de cada um, para que você mesmo possa lidar com as suas dificuldades do dia a dia. Então, se nós pegarmos naquela frase antiga, conhecida, de médicos e loucos, todos nós temos um pouco, a psicoterapia é para todos. Faça você também. Vá consultar um psicólogo. Você vai se surpreender com tantas coisas que você pode aprender sobre você mesmo. E pode ser muito mais feliz. Certo? Então, aquele abraço psíquico para você e até o nosso próximo vídeo.